Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Localizado nos 2 principais shoppings da cidade de Indaiatuba, o Topázio conta com 9 salas e uma programação muito diversificada, capaz de agradar a todos os públicos, além de alta qualidade de imagem e som. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 472. Eu sou Rafael Arinelli e conglomerado bom, só Cinemação com Simplificando Cinema e a Havash Company. Eu sou a Marina Rodrigues e eu tenho a impressão que daqui a uns 10 anos a gente vai achar alguma parte do conglomerado para comprar no mercado, no supermercado mesmo. Essa foi boa. Eu sou o Guilherme Havash e o streaming não é a salvação da lavoura. É isso aí, não é. Eu sou o Daniel Cury e hoje a gente vai falar sobre decisões do Logan Roy. Ótimo, perfeito. É piada interna pra quem vê o Succession, mas quem não vê já sabe por que não entendeu. Boa. Eu tive que jogar rapidamente aqui no Google. Logan Roy. Quem é o Logan Roy? Daí quando eu vi a cara dele, eu falei, Succession. Tava na cara. Inspirado em fatos reais, né? Diga-se de passagem. É uma junção da história de vários conglomerados de mídia, principalmente aqui dos Estados Unidos, né? O que os autores falam, né? Tem um pouco de Fox, tem um pouco da Warner, mas muito da Paramount também. É curioso, né? E é legal porque você fala assim, eles estão falando meio que estão dentro de um conglomerado, né? Tipo a HBO e tudo mais, né? Enfim. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um podcast, né? Para falar dessa confusão toda que está acontecendo aí nos últimos dias e que muita gente não entendeu, não tá entendendo como é que as coisas se encaixam. É cancelamento de Batgirl, é retirada de filme, é boato sobre o fim da HBO Max, a Discovery de um lado, o Warner se fundindo. Olha, muita movimentação no mercado audiovisual e isso tudo envolve bilhões de dólares. Tudo as cifras, quando você para pra ver as cifras, é inacreditável. É PIB de país, entendeu? Esse negócio. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tentar entender um pouco sobre isso hoje. E pra ajudar eu e o Dani aqui, né, que somos apenas palpiteiros, a gente precisava de profissionais aqui. E aí a gente resolveu trazer a nossa querida amiga, colunista aqui do Cinemação também. Marina Rodrigues está aqui com a gente. Mas seja bem-vinda novamente ao Cinemação e fala pra gente o que é o Simplificando Cinema, Mar. Obrigada mais uma vez pelo convite. O Simplificando Cinema, ele é um projeto que eu criei com o intuito de simplificar mesmo questões no mercado audiovisual, porque às vezes a gente não consegue um acesso muito fácil a essas informações e sempre tem muitas notícias ou até mesmo teses acadêmicas super complicadas que não são acessíveis para todo mundo fora do ramo do audiovisual, né? Quem não trabalha com isso. Então ele nasceu nesse sentido, assim, de simplificar os termos do mercado, de trazer as notícias, estar sempre atualizado. Além de também desmentir fake news a respeito do mercado brasileiro, né? Principalmente, porque ele nasceu ali junto com o governo Bolsonaro. Tentando ser uma luz nas trevas. E hoje em dia tem um Apoia-se, né? O Simplificando Cinema está funcionando mais como um podcast no momento, e tem uma newsletter mensal que eu entrego todo dia 1º para todos os assinantes lá do Apoia-se. Tá crescendo aos pouquinhos, tá ficando bem bacana, e além disso tem a minha coluna do Simplificando Cinema dentro do Cinemação, que eu tô devendo alguns textos, atualizar ela mais vezes,
Mas lá já tem bastante coisa, né? Eu já faço essa coluna desde 2020, então são 2 anos, quase 3 anos escrevendo. Então tem bastante informação, tem muita coisa sobre streaming também. E coisa sobre HBO Max lá também. Então quem ficar curioso depois que acabar de ouvir o podcast, pode ir lá no Cinemação mesmo achar mais informações. Caraca, que demais, olha só. E hoje você vai ajudar a gente a simplificar essas coisas aqui também, viu? Porque tem muita coisa aqui pra gente entender. Mas é bom demais ter a Marina aqui. E hoje a gente tem a honra, né, de poder contar aqui com uma estreia também. Um cara super antenado no mercado audiovisual, colunista do UOL, no Notícias de TV também. O Guilherme tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Guilherme, aqui no Cinemação. Prazer ter você aqui com a gente. E conta também um pouco aí o que você faz lá no UOL, no Notícias da TV. Obrigado, Rafa. É curioso, né? Mas na verdade eu sou consultor, tá? As colunas são quase um hobby, assim. Eu não vivo do jornalismo. Todo domingo eu publico a coluna no UOL, uma vez por semana eu publico Notícias da TV, textos também, mas também publico na Carta Capital, na MIT, Technology Review, tem vários veículos que eu escrevo. Assim, quando eu tenho uma ideia, eu vejo alguma coisa que eu acho interessante, eu acabo publicando. As colunas, elas nasceram como um exercício, tá? Porque o que acontecia? Como as empresas me contratam para desenhar cenário, ver para onde está indo o mercado, né? Às vezes entender, né, o contexto, eu acabava escrevendo relatórios. Então eu fazia alguns relatórios com teses, né, ou com algumas teorias, e isso eu passava para as empresas. Só que algumas vezes, né, tem o trabalho de pesquisa, isso rendia texto, e eu trabalhei em redação muitos anos, eu acabava sentando para organizar as ideias e eu ia escrevendo. Então eu fazia um texto mesmo. E o Daniel Castro, do Notícias da TV, eu comentei com ele e falei assim, por que você não publica uma coluna? Ele deu a ideia, abriu o espaço no Notícias da TV e foi lá que eu comecei, publicando alguns textos, aí outros veículos foram vendo, acabaram me convidando para publicar nesses outros veículos também. Até que eu cheguei no UOL, né? Hoje no UOL, acabei virando, né, o colunista do UOL, porque eu comecei a falar de streaming 2 anos atrás, né? Quando esse mercado ainda estava explodindo, né? Muito dinheiro sendo investido. E eu comecei a falar de uma maneira negativa, num certo sentido. Não porque eu não gosto de streaming, tá? Que fique claro, eu adoro. Mas do ponto de vista do negócio, que é sempre o meu foco, né? Que é o viés que eu dou, eu achava muito difícil essa conta fechar. Então, lá atrás, né, 2 anos, eu tinha críticas ao modelo de negócio e apontava alguns dados. E os fãs ficavam bravos comigo, né? Porque você não gosta da empresa A, não gosta da empresa C. Eu falei, gente, não tem nada contra as empresas, é que para mim a conta não fecha. Então tinha todo o racional, e explicando aquilo lá. E eu mesmo, né, eu comprava ações da Netflix no passado, né? Eu era um investidor da Netflix. E esses textos me ajudavam, assim, vou vender as ações da Netflix. Não tem sentido fazer isso. Eu tinha da Netflix e de outras empresas de mídia que eu achava que tinham potencial de crescer e iam dar bons resultados e assim por diante. Aí eu acabei vendendo na hora certa. Só para lembrar, né? A Netflix, de um ano para cá, perdeu mais de 60% do valor de mercado, né? Então, você imagina, para quem investe, você vê aí desaparecer, virar pó, 60% do valor que você tinha investido é um dado relevante. Nossa. E mesmo para as empresas, né, é um ponto importante, porque muita empresa está definindo, vou entrar no streaming, eu sempre falo, você vai ser um exército na guerra ou você vai ser um vendedor de armas? Hoje, se você tem um streaming, uma plataforma, você entrou na guerra. Se você produz conteúdo e vende para as plataformas, você é um vendedor de armas, num certo sentido. Então, isso eu discuto muito, né? Enfim, no mercado, né? Porque eu trabalho bastante com publisher. E os publishers precisam definir, eles vão entrar na guerra de streaming. Hoje os jornais, as revistas também podem produzir vídeo e estão entrando, né, cada vez mais nesse mercado. Sim. Resumindo, de uma maneira longa, talvez seja esse é o que eu faço. Assim. Consultoria e as colunas também, que são resultado das pesquisas e de tudo que eu venho acompanhando aí no dia a dia. Cara, demais. Só vou falar uma coisa. Eu, geralmente, quando tenho dúvidas sobre essas coisas, a primeira coisa que eu faço é isso. Entro no Twitter e procuro Guilherme e Marina. Daí eu vejo se vocês estão falando alguma coisa sobre o assunto. Aí eu vou ler. Então, assim, temos aqui 2 enciclopédias. É engraçado, porque a Marina,
a Marina é uma pessoa que eu sempre consulto, assim, né? Quando eu vou escrever principalmente parte regulatória e tudo mais, mando mensagem para ela, peço informação, porque no final é isso, né? Eu acho que, apesar de acompanhar de perto esse mercado, eu acho que a gente tem que ouvir, né? E tem que se livrar de alguns preconceitos, de alguns não, de todos, né, na hora de escrever, porque dinheiro não tem opinião, né? Se você pensar da perspectiva do negócio, assim, ou o negócio dá certo ou o negócio não dá certo. Exato. Ou traz receita, ou traz dinheiro, ou não traz dinheiro. E no final do dia, eu acho que isso acaba cruzando muito com o que a Marina fala, porque tem uma distorção, né, de pensar que a indústria audiovisual é um negócio de idealístico ou de apaixonados. Não deixa de ser, mas no final é um negócio, gera receita, gera divisa, gera dinheiro. Esse é um ponto que eu bato muito, assim, e o Brasil perde uma grande oportunidade quando não usa essa indústria com todo o potencial que ela tem, né? Exato, exatamente. Cara, nossa, tô empolgado pra hoje, hein? Você também, né, Dani? Tô. Nossa, vamos lá. Vamos então bater esse papo aqui sobre tudo isso que tá acontecendo, né? HBO, Warner, Batgirl, vamos entender todo esse mix aí de palavrinhas, mas logo depois do Panorama. Panorama. Estamos aqui para fazer aquele convite maneiro para vocês, um convite para vocês irem visitar o nosso site, né, o cinemação.com. Tem muita gente que não sabe, mas o podcast do Cinemação, ele fica dentro do site do cinemação.com, que é o portal onde a gente tem ali várias pessoas que escrevem, que criam artigos, que escrevem críticas, né, de filmes e tal, e tem colunas lá dentro, né, como a Marina que está aqui hoje gravando com a gente, ela tem uma coluna dentro do Cinemação que é o Simplificando o Cinema, onde ela fala justamente sobre a parte de regulamentação, tudo mais dentro do audiovisual. Então, você pode ir lá dentro do cinemação.com para você se aprofundar ainda mais no assunto de cinema e audiovisual. Acessando cinemação.com, você vai se deparar com muita coisa bacana. Logo de cara ali você já vai ter todos os destaques, tudo que a gente publicou recentemente, né? E mais para baixo você ainda vai ver vídeos, vai ver o que a galera tá comentando, né, nos posts para você também comentar. Então tem muita coisa bacana lá para você correr e descobrir. Agora, o nosso podcast, ele está nas principais plataformas de áudio da sua preferência. Então a gente está dentro do Spotify e você pode seguir a gente lá. Inclusive dá para você ir lá e fazer uma avaliação, né, dentro do nosso podcast. Então se você gosta do podcast, aproveita, vai lá, dá 5 estrelinhas, isso ajuda a gente a se posicionar melhor, né, dentro do Spotify, assim como na Apple Podcast também, né? Apple Podcast você pode assinar e aí você vira um assinante, e lá também dá para classificar, e isso também ajuda a gente a se posicionar dentro do catálogo da Apple Podcast. Agora, se você não usa nem Spotify nem Apple Podcast, não tem problema. Você pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar dentro do Deezer. Você também vai encontrar a gente em todas essas plataformas. Não uso nenhuma dessas plataformas, não tem problema. Digita Cinemação, Cinemacal, né? Também você vai encontrar, e aí você vai chegar no nosso podcast. Você se inscrevendo, estando, né, presente ali, acompanhando o nosso conteúdo, essas plataformas elas sempre enviam notificações de episódios novos. Então isso pra gente é muito importante, porque daí você não perde nenhum tipo de episódio que a gente vai estar fazendo aqui no Cinemação. Por fim, eu queria convidar você, que já vai estar lá dentro, né, do nosso site no cinemação.com, você pode ir lá e lá vai ter um botão do lado direito que está escrito assim: seja um apoiador. Muito direto, né? Muito simples. Você vai clicar nesse seja um apoiador e aí você vai entrar na página Contribua. Dentro dessa página Contribua, você vai ver lá 3 planos que o Cinemação oferece para todos os apoiadores que estão, né, com a gente nessa jornada aqui, nesse caminhar em fazer conteúdo independente no Brasil. E aí você pode selecionar um dos planos e a partir desse momento você passa
a ser um apoiador do Cinemação e ajudar a gente aqui. Se você quiser fazer um apoio pontual, nós oferecemos também o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Dentro do Pix vai aparecer ali meu nome e aí você vai poder fazer a doação que você julgar necessária aí pra gente. Lembrando que é muito importante esse tipo de doação, você faz se você puder, se você tiver afim, né, de contribuir, mas é muito importante pra gente porque isso mantém o Cinemação no ar, fazendo, né, os pagamentos ali para os nossos autores, para hospedagem, né, a gente reinveste essa grana dentro do próprio Cinemação para criar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Então vai lá, seja um apoiador do Cinemação, visite o nosso site e você não vai se arrepender. E ao visitar o site você pode aproveitar e mandar o seu comentário, né? Entrando nas postagens dos podcasts e até de outros textos, se você quiser, claro, você pode comentar. Mas você também pode comentar aqui sobre o podcast, mandar o seu comentário, mandar sua mensagem, mandar sua crítica, né, construtiva, obviamente, né, pra gente, se você quiser. Você pode mandar em qualquer rede social, no @Cinemação no Twitter, no Instagram, tem Cinemação no Facebook, tem Cinemação no TikTok também, né, nas principais redes, né, você encontra a gente e você pode comentar em qualquer lugar, a gente tá sempre de olho em tudo. Tem o Castbox também, que é uma plataforma de podcast que tem espaço para comentário, que volta e meia o pessoal comenta lá, também é um ponto. E claro, você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com, né? Um e-mail, aquele e-mail bonitinho, com bastante texto, se você quiser. Pode ser texto curto também não tem problema. Mas é muito bom você mandar o seu comentário, a gente gosta muito de ouvir o que você tem a dizer, o que você achou do episódio, o que você achou até dos filmes, que quando a gente discute filmes, ou do tema que a gente está discutindo hoje. Enfim, e é o que eu vou fazer agora com o comentário do Fael Mairim, que o Fael Mairim fez um comentário sobre o episódio 470, que a gente falou de séries que nos surpreenderam. E ele mandou a seguinte mensagem: boa noite, adorei o episódio, coloquei muitas dicas na minha lista para poder assistir depois. Uma série que quero indicar é Dopesick, com o espetacular Michael Keaton, em uma história incrível e ao mesmo tempo pesada, que eu super recomendo. Ela está disponível no Star Plus, então é fácil de achar. E só para encerrar, Zafón é perfeito, né? Ele falou do Carlos Ruiz Zafón, porque a gente comentou dele no episódio, que é um escritor de livros maravilhosos, ele concordou aqui e recomendou a série Dopesick, né? Então você pode ir lá assistir as séries nos seus serviços de streaming e entender melhor sobre esses serviços no episódio de hoje, que a gente vai falar muita coisa bacana também. E claro, mande o seu comentário sempre que possível, que é muito importante pra gente. Now to some business news and AT&T's $85 billion acquisition of Time Warner. AT&T is selling Warner Media to Discovery. The article confirms that Discovery shareholders will only own 29% of Warner Bros. Discovery, whilst AT&T's shareholders will own the other 71%. If you were looking forward to that new Batgirl movie, forget about it. The movie has tested so poorly that the studio behind it calls it irredeemable. That means no one will ever see what has now become a very expensive mistake. Em abril, nós lançamos aqui um podcast, inclusive com a Marina aqui com a gente, onde a gente falou sobre a perda de assinantes que a Netflix teve, né? E como tudo isso gerou ali um burburinho também no mercado, queda, né? Até como o Guilherme já começou explicando aqui pra gente algumas dessas coisas. Então, vale a pena para quem quiser, inclusive, entender, porque lá naquele episódio a gente falou muito sobre o consumo do streaming e tal, então vale a pena ir lá, episódio 457, você vai lá, vai fazer um mix, né, de informação com isso que a gente vai falar aqui e o podcast de lá. Mas pra gente começar o assunto de hoje, a gente teve aí nos últimos dias esse monte de informação surgindo, né? Principalmente em torno ali da Batgirl, do Scooby, né? Que eram dois filmes que já estavam em fase de produção. Quase prontos, na verdade. Né? Quase prontos, exatamente, com grana, né? Já alocada lá, já tinha milhões de dólares investidos e tal. E aí vem o lance do cancelamento. Aí começou a surgir, né, notícias em paralelo a isso. Porque o jeito que foi feito,
com Batgirl foi muito ruim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E existe, né, todo um porquê, né, atrás disso. Então, até pra gente começar aqui, tentando entender um pouco as coisas onde deveriam ficar, né, em que lugar elas estão, queria já começar perguntando aqui para os nossos convidados que tanto leem sobre isso, por que essas decisões estão acontecendo agora? O que está acontecendo para Batgirl ter sido cancelado, Scooby? O que aconteceu para a gente chegar nesse momento e ter esse burburinho de informação a respeito dessas coisas? Eu tenho a impressão que o impacto que Top Gun teve nas bilheterias meio que mexeu com os ânimos de todos os outros estúdios. Porque a Paramount, ela chegou e falou, não, eu vou deixar o filme aí no cinema por 75 dias para ver o que acontece. E o que aconteceu foi que o filme fez 1 bilhão rápido pra caramba. Uhum. E a HBO Max, ela tem essa estratégia de lançar, né, no cinema e 45 dias depois você já pode ver o filme no streaming. E ela fez isso com Batman, perdeu dinheiro, obviamente, com isso, porque Batman era um filme de potencial de bater 1 bilhão de bilheteria. E eu tenho por mim que eles começaram a fazer esses cancelamentos, não só pela desculpa do orçamento não estar adequado, de ter as dívidas para pagar e etc., e readequar todo o modelo, mas também porque eles viram que o impacto de uma janela maior talvez seja o mais ideal também para lançar o filme e não sair no prejuízo. Se a gente for pensar aí que a Warner tomou um grande prejuízo durante a pandemia quando lançou o último filme do Nolan, né? Que ele insistiu tanto que tinha que ir para o cinema, ele não queria de jeito nenhum que estivesse no streaming, e o resultado foi que quase ninguém foi ver, porque era uma época que quase ninguém estava vacinado ainda, e a Warner morreu num prejuízo ferrenho com o filme dele, né? Então, a Paramount, a estratégia da Paramount, eu acho que mexeu um pouco com os ânimos assim, de todas as outras empresas, principalmente a Warner Bros. Discovery, nessa questão de lançamento, né? Tanto que o David Zaslav, na reunião lá, né, na apresentação dos números da empresa, ele salientou bem isso, né? De que eles agora iam pensar em um modelo de distribuição e de tempo no cinema e no streaming que fosse adequado para cada obra. Uhum. Então, acredito que essas mexidas tenham começado por esse pensamento, né? Mas não é o único. Uhum. Tem uma visão, assim... eu acho que eles fizeram o que eles tinham que fazer. E eu sei que é duro para o fã ouvir isso, né? Uhum. Mas assim, a Discovery, quando comprou o Warner, ficou com uma dívida de 58 bilhões. Hoje já está em torno de 53 bilhões. Até o final de agosto, eles vão pagar mais 6 bilhões da dívida já. Mataram a CNN Plus, mataram uma série de conteúdos que estavam sendo criados e, importante dizer, né? Tiraram do ar conteúdos que já estavam produzidos no ar. Aqui no Brasil saiu o programa da Ivete Sangalo, da HBO, saiu a Angélica, saiu o programa da Sandy. Nos Estados Unidos saíram séries, saíram filmes, saiu um monte de coisa do ar, né? A legislação americana, tributária americana, quando você compra uma empresa, ela permite que você, por um determinado espaço de tempo, a fusão Discovery e Warner foi concluída agora, né? No primeiro trimestre do ano. Foi março ou abril, não tenho certeza. Concluiu a fusão oficializada. Eles têm até agosto para declarar prejuízo e abater esse prejuízo de lucro futuro. Então, quando você pega um filme como Batgirl, custou 90 milhões. Custou 90 milhões. Só que se eu mato o filme, eu pego esses 90 milhões, lanço como prejuízo e jogo 90 milhões para recuperar na frente, que eu deixo de pagar de imposto. Então, tem um benefício tributário. Hoje, a gente está falando que eles mataram quase $1 bilhão em programas que saíram do ar ou foram cancelados e assim por diante. Então, assim, já tem um lucro, de certa maneira, de $1 bilhão. E aí, eu emendo com o que a Marina falou. Uma mudança de estratégia, né? De fato, se percebeu que o cinema gera uma receita que o streaming não gera. O cara vai lançar o filme no cinema, esse filme vai trazer bilheteria de cinema e ele vai chegar no streaming depois e as pessoas vão ver do mesmo jeito.
o streaming, ficou claro que não é o fato de ter um filme que não foi no cinema entrar no streaming que vai fazer com que esse número de assinantes dispare ou tenha um número que justifique você abrir mão da receita de cinema. Mesmo não tendo a bilheteria, né, a gente ainda não atingiu o nível de venda de ingressos antes da pandemia, mas mesmo assim é um dinheiro muito relevante. E aí tem um fator também do buzz, né? Que quando você lança um filme, coloca no cinema, a imprensa fala, tem campanha, as pessoas prestam mais atenção. E Batgirl é um filme que ficou no meio do caminho. Sim. Não é uma série, né? Uma produção que ficou no meio do caminho. Ela não ia ter a qualidade de um filme, que nem Batman, por exemplo, e também não ia ser uma série barata, porque 90 milhões é muito dinheiro. E aí foram feitos testes, né, os screenings lá da produção, e a avaliação é que a série era ruim, ou mediana. Daria para recuperar? Daria. Você refilma, você faz cena nova, reescreve algumas coisas, só que você ia ter que botar mais dinheiro. Então são 90 milhões, mais o que você ia ter que refilmar, mais o dinheiro de marketing, divulgação, então essa conta sobe muito. E aí a avaliação foi, vale mais a pena declarar como prejuízo do que seguir com a produção. E muito também por causa do endividamento da agora é Warner Bros. Discovery, né, no pós-fusão. Uma dívida muito grande para pagar, e com um cenário global de recessão, né? Hoje a aposta das empresas é que o próximo ano vai ser um ano de recessão. Por quê? É alta da taxa de juros, então os bancos centrais no mundo inteiro estão subindo a taxa de juros para combater a inflação que disparou. E aí tem uma queda no volume de publicidade no mundo inteiro, porque as empresas também estão acreditando numa recessão e estão anunciando menos. Então acaba virando a tempestade perfeita, né? Porque o cara que assina streaming também começa a temer uma recessão e não vai fazer assinatura. Então é uma bola de neve, né? Um círculo vicioso como toda recessão, né? Perspectiva pior, se gasta menos, menos dinheiro no mercado, os resultados ficam piores ainda e as pessoas têm uma visão mais negativa. Não sei se vai ter recessão, mas essa é a lógica, ou me parece ser a lógica que pauta o mercado de streaming nesse momento e de mídia de uma maneira geral, mas principalmente de streaming. Eu acho que isso que você falou sobre eles tiveram que fazer, né? Eles fizeram o que tiveram que fazer. É a perfeita colocação, assim, porque é isso, é questão de negócio. Até só para as pessoas entenderem bem, em 2016 a Warner foi comprada pela AT&T, né? Que é uma empresa de comunicação. Na época ela foi comprada por 85,4 bilhões de dólares. Foi adquirida totalmente pela AT&T. E aí, conforme foi passando o tempo, eles tiveram vários problemas ali, né? Que tiveram problemas com o estúdio, inclusive, né, com a franquia lá da Liga da Justiça e tal. Então eles tiveram vários problemas. E aí isso foi acarretando justamente esse problema com grana ali. E aí a AT&T, né, resolveu vender parte da Warner Media para Discovery. E ela resolveu vender a HBO Max, CNN, Warner Bros, DC Filmes, a New Line Cinema, o Cartoon Network e mais algumas marcas. E essa transação, ou seja, da AT&T, né, vendendo a Warner para Discovery, foi concluída agora, como o Guilherme bem lembrou, foi concluída agora em abril. Então a gente está num período agora, a gente está gravando esse podcast em agosto, né, de 2022, a gente está falando justamente num momento em que a nova gestão tá ali colocando tudo sobre análise. E aí eles estão vendo justamente o que vai dar grana, o que não vai, o que precisa ser cancelado ou não. Então é isso, tem que cancelar, cancela. Você faz uma análise e vê que o produto é ruim, já cancela. E soma-se a isso esse lance que a Marina falou também, do Top Gun, né? Que acabou esfregando na cara de muitas produtoras, que às vezes você mudar um pouco a estratégia, deixar o filme um tempo longo nos cinemas, acaba dando certo, né? Eu acho interessante como que isso tudo é sintomático, até porque assim, a gente gravou um tempo atrás sobre o caso quando a Netflix declarou, né, um prejuízo, perda de assinantes e tal, e aquilo acho que já acendeu um alerta para todo mundo, e eu acho que é interessante ver que como um conglomerado desse tomando essas decisões, também abre um alerta para todo mundo do tipo, para o público e claro, para as empresas que obviamente já estão ligadas nisso, eu acho que já há mais tempo, né? No sentido de olhar e falar, cara, esse modo de pensar
que é muito herdado da Netflix, né? De produzir muita coisa, exagerar em tudo, fazer quantidade e tudo mais, em busca de um lucro futuro que não, né, que não vem e tal, né? É uma coisa que tá fadada a se repensada, né? Já tem gente tem os termos era de ouro dos streamings, então agora a gente estaria talvez no fim da era de ouro, ou talvez o fim da farra, né, dos streamings, como talvez seja um termo legal de falar. É isso, assim, talvez isso não sei se vocês concordam, mas acho que isso é representativo de todo mundo vai olhar agora e falar, cara, não dá mais pra ficar produzindo 1000 séries e fazendo tudo. E até o pensamento, né, o Zaslav, que é esse CEO aí da Warner Discovery, que já era, né, da Discovery, e que tem um jeitão, até um posicionamento bem de CEO clássico, de CEO mais das antigas, é um pouco contrário a esse coisa da Netflix, que é mais de startup, né? Essa coisa meio de fazer, querer fazer acontecer para depois, sei lá, ser vendido ou algo do tipo, né? Então acho que é legal ver essa diferença de posicionamento, e essa agora que a gente tá vendo na HBO, né? Como principal streaming a ser afetado, é uma coisa bem típica desse modelo de negócios mais ousados, mas que também é, digamos, mais prático, né? Mais do tipo, quero dinheiro na mesa, então vamos para onde tem o dinheiro, né? Você vê, né? A Warner tá no terceiro dono em 5 anos, gente. Que era Time Warner, tipo Time Warner, depois a AT&T comprou, na expectativa, né, de usar no papel, é tudo muito fácil, né, de mídia. Eles têm um monte de filme, eles têm assets, então tem catálogo, a gente compra o catálogo, aí eu vou oferecer isso para os meus assinantes de telefone e vou conseguir cobrar mais. Mas na prática não é tão simples assim. É caro. A gente ainda, uma das grandes falácias que se inventou é que a Netflix sabe prever o que vai ser sucesso porque ela tem seus dados. Gente, se a Netflix soubesse prever o que vai fazer sucesso, ela só tinha sucesso. E tem um monte de porcaria que ela lança, porcaria no sentido artístico e mesmo no sentido de resultado. O filme que não traz audiência. Se a Netflix só acertasse, toda a série ia ter segunda temporada, no mínimo, e não tem. E eu acho que a gente se encanta, né? No fundo, a Netflix é uma empresa de mídia, ponto. E ela está cada vez mais se comportando como uma empresa de mídia, e as empresas de mídia que por algum momento acreditaram que esse modelo mágico, né, de eu sou uma empresa de tecnologia, vai funcionar e vai valer bilhões, estão caindo na realidade, né? Talvez nem as empresas, no fundo, elas sempre soubessem, mas os investidores. Eu acho que ninguém mais hoje vai comprar a ação da Netflix de fato acreditando que está comprando ação numa empresa de tecnologia. Porque assim, a infraestrutura é a AWS. Ela usa a infraestrutura da Amazon. Todos os serviços que não tem pouca coisa que a Netflix use que tenha propriedade intelectual da Netflix, código desenvolvido pela Netflix. Ela acha vários fornecedores, coloca isso num pacote e aí usa. Como é o Globoplay, como é a HBO, a Paramount. E a prova disso é que muito rápido, quando as empresas de mídia tradicional começaram a lançar seus streamings, elas lançaram. Tiveram algumas dificuldades, né, no início, porque dava pau, travava, mas hoje basicamente se resolveu. Sempre foi mais uma questão de dinheiro, se você tinha dinheiro para investir nisso ou não. Como o Globoplay, por exemplo, não sei se vocês lembram, 1 ano atrás, não na edição passada do o Globoplay travava. Ele não dava conta de atender a demanda de tanta gente entrando no ar ao mesmo tempo. Era porque não existia tecnologia, não existia solução? Não, porque era muito caro. E a Globo, naquele momento, não queria fazer não fez aquele investimento. Tinha uma estrutura própria de servidor, que esse ano foi trocado, eles migraram para o Google e tudo funcionou. Assim, a experiência do Globoplay melhorou muito, porque eles fecharam uma parceria com o Google também. Mas, de novo, o ponto não é uma empresa de tecnologia, em boa medida, é uma empresa de mídia, ponto, que usa tecnologia. Now to some business news and AT&T's $85 billion acquisition of Time Warner. AT&T is selling Warner Media to Discovery. The article confirms that Discovery shareholders will only own 29% of Warner Bros. Discovery, whilst AT&T's shareholders will own the other 71%. If you were looking forward to that new Batgirl movie, forget about it. The movie has tested so poorly that the studio behind it calls it irredeemable. That means no one will ever see what has now become a very expensive mistake.
Deixa eu até perguntar uma coisa, pensando aqui na parte do cinema, eu achei muito interessante quando a Marina falou sobre a questão do Top Gama. Eu queria saber assim, porque isso que você falou, né, sobre a gente ter visto, a Paramount ter visto, né, que ter deixado o filme tanto tempo no cinema e ele ter batido 1 bilhão de uma forma tão rápida acabou elevando, né, a ciumeira nas outras empresas. Você acha que isso reforça o discurso ou reforça a imagem do cinema como ainda sendo um capital muito grande, né, para as produtoras, e daí o streaming passa a ser quase como uma linha auxiliar desses grandes lançamentos, assim? Com certeza, eu acredito muito em lançamento híbrido, já escrevi vários textos sobre isso, mas o lançamento híbrido ele ainda não entendeu que ele precisa respeitar a sala de cinema um pouco mais do que ele tentou respeitar durante a pandemia. Obviamente que foi um evento assim, que não vai acontecer todo ano, né? As pessoas estão voltando a ir ao cinema normalmente agora, mas o lançamento híbrido ele vai continuar existindo, mas ele precisa respeitar certas demarcações. E o streaming ele tem esse ego de achar que ele pode ser maior do que qualquer coisa, ele pode ser maior do que a TV, ele pode ser até maior do que o cinema, se ele quiser. Porque a maioria das plataformas que a gente assina são de grandes estúdios, são de grandes empresas, né? E aí, corroborando com o que o Guilherme falou. Mas eles não querem investir a ponto de manter esses filmes com eles, ou até mesmo de desenvolver novos filmes para que esses filmes depois estejam no catálogo. Então a gente tem um problema muito grande com o streaming hoje, a falta de recursos financeiros mesmo, porque ele é, entre muitas aspas, a grande revolução da televisão, mas ele não quer cumprir com o que a televisão já faz há meio século por baixo, né? E aí entra a grande questão, que é agora eles investirem em planos com publicidade, porque eles precisam também dessa verba para poder fazer caixa, porque eles não conseguem sobreviver só com o que eles lucram ali dentro. Então, isso bate muito de frente também com o problema que a Marvel vem enfrentando agora com a questão do CGI, né? Porque além da Disney ela ter essa demanda feroz pela sala de cinema, porque todo filme precisa bater um bilhão, toda a série da Marvel precisa ser a mais assistida da semana, ela também não consegue mais ter os recursos ali para fazer um grande CGI, né? Um CGI maravilhoso, porque você está lançando um filme e você já está na pós-produção do outro, que emenda no outro. E elas viram que baratear isso pelo mundo, através dos recursos públicos que a empresa tem acesso, deu muito mais certo, né? E aí dane-se o trabalhador que vai ficar ali atrás do computador se matando para entregar o negócio e não recebendo por ele. Mas o cinema continua sendo uma força vital e eu acho que me preocupa até um pouco o David Zaslav falar sobre essa questão das janelas e de licenciamento, porque ele não coloca todas as cartas na mesa, né? Ele não explica como é que ele vai fazer isso. E a Warner Bros. Discovery ela já assinou muitos compromissos com vários países que hoje têm legislações, né, específicas que meio que obrigam a empresa a fazer o que já estava encomendado, né? Então, eles terem começado a cortar coisas dos países nórdicos já foi um alerta muito grande para o que ia acontecer, e aconteceu na semana passada. Então já estava todo mundo meio assim, com a orelha em pé, pensando no que ia acontecer. E é isso, assim, alguns países eles têm essas obrigações específicas que eles precisam cumprir de qualquer maneira, né? E aí o grande X da questão é saber se isso vai encaixar nesse novo modelo de negócios que eles querem implementar.
Entrando essa questão da janela, numa coisa até meio prática, assim, né? Eu vi muita gente comentando, por exemplo, sobre o Elvis, né? Que iria pra HBO, inclusive, esses dias e já não vai mais. Muita gente comentando isso, assim, não vou ver no cinema não, daqui a pouco eu vejo lá na HBO, vejo no streaming e tal. E ele vai, a princípio, pelo que eu vi, ele vai pra locação, né? Pra pessoa ter que pagar pra assistir, né? Na internet. E eu tava pensando nisso, falei, realmente, porque não fecha, a conta não fecha mesmo, se você ficar só com a assinatura e esses lançamentos, né? Tipo, fica estimula justamente esse comportamento de, nossa, pra que eu vou pagar R$30 no cinema, né? Ou até mais, se eu posso ver esse filme em tal lugar. E é isso, né? Se o negócio é vender ingresso, vender entrada pro cinema, eu preciso que todo mundo pague pelo menos um pouco pra ver o filme, né? Só que eu também entendo que tem formatos que podem funcionar, esse híbrido, essa janela mais curta, né? Eu gosto muito do ponto de vista até, assim, sem ser do business, né? Sem ser do negócio, mas do ponto de vista mais artístico, eu acho muito legal essa ideia de que um filme ser exibido no cinema valoriza muito esse filme, mesmo que seja uma exibição pequena, de circuito pequeno, tal, e aí rapidamente ele vai pro streaming. Isso permite algum burburinho, permite algum comentário, né? E eu particularmente acho interessante. Assim, eu vi muita gente criticando, nossa, que absurdo, isso é antiquado, né? Como quem diz, tipo, que coisa antiquada deixar no cinema e demorar para as pessoas verem, né? Assim, em outros lugares. E eu acho muito justo, eu acho que faz sentido se o filme precisa fazer dinheiro, então é preferível deixar ele mais um mês lá no cinema para ver quem que vai, né? Assim, né? Mesmo que não esteja o primeiro dos mais vistos, do que ir para um streaming e aí ele teoricamente não faz mais nada e tá difícil de calcular, né? Em termos de bilheteria e tal. Mas uma coisa que eu ia comentar, Má, que não sei se você, enfim, ajudaria a gente a entender, que é essa questão da publicidade, né? Que a HBO Max anunciou até uma versão gratuita, né? Que seria da HBO Max, com que teria publicidade, e a Netflix e a Disney Plus já tinham também anunciado que lançariam uma versão mais barata com publicidade, né? Não seria gratuita, só que mais barata. E aí tem isso, né? Dá mais dinheiro, tem a publicidade é um outro mercado, uma outra coisa, né? Que vai trazer mais receita para essa indústria e tal. Mas eu fico pensando, do ponto de vista da regulamentação, acho que a maioria dos países não tem isso muito claro, né? Porque como é que funciona daí toda essa regulamentação que tem para TV, né? Que quando eu faço anúncio na TV, no SBT lá, tem imposto, tem taxa. Isso tá tudo muito, muito claro, né, na legislação. E imagino que pro streaming você vai para um outro nível, né, que não tem, imagino que não tenha tanta para onde correr, né, no momento, né. O mercado de publicidade, ele já paga, né, todas essas taxas, etc, pro audiovisual, né, então, e mesmo assim, pro anunciante no streaming, ainda vai sair mais barato para ele anunciar no streaming do que dentro da TV normal, assim, não que isso vai causar um desmanche da publicidade na TV aberta e na TV a cabo, vai todo mundo pro streaming, mas porque o streaming ele é um mercado bem mais barato, né, tanto de compra quanto de venda, porque ele já não paga o tanto que para um licenciamento, tanto que uma TV bem estruturada paga, né, para o seu produto. E na questão da regulação, a publicidade ela já está lá incutida lá no marco regulatório desses países como uma outra mídia, né, um outro mercado de audiovisual que se enquadra ali em certas obrigações específicas, né? Você evitar fazer publicidade com certas coisas, com certos cunhos políticos, etc. Enfim, cada país define aí as regras da publicidade. O único país assim que eu vejo que tem algo um pouco mais avançado do que isso, e aí trazendo para as plataformas, é a Espanha, porque quando a Espanha decidiu regular o streaming, ela decidiu que ela ia regular também as outras plataformas de mídia, né? E aí entende-se por elas Twitter, Instagram, Facebook, até mesmo Spotify. E no Instagram ela está tentando passar agora uma lei que é adicional em que os influencers
né, no Instagram, ao anunciar a sua publicidade, precisam entrar em regras específicas também, né? Que é, no caso, você não vender nada suspeito para uma audiência menor de idade, você não vender produto milagroso que cura doença, faz você emagrecer, coisas assim que a gente vê dia e noite no Instagram, a gente fica até com raiva de tanta coisa que passa ali de golpe. E a Espanha, ela é um país bem mais avançado dos outros nesse sentido, né? Porque ela bota claramente tá tentando colocar claramente essas questões. Mas nos outros países as obrigações do mercado publicitário mesmo, que já existiam antes. Para mim, essa migração para publicidade não é porque é bom, não tem alternativa. É diferente, entendeu? Exatamente, não tem. A TV já assim, tá virando digital, né? Já ouvi número assim, né? Tem fabricante de TV no Brasil, projeta que até 2025, a expectativa é chegar a mais de 90% das TVs conectadas à internet, Smart TV, né? Mais de 50% do consumo hoje quem consome YouTube, tá em casa, vê na tela grande. Quem consome TikTok tá começando a consumir na tela grande. Então, assim, talvez a gente tem uma tendência a olhar essa briga como uma briga de plataforma ou de meio. Na verdade, essa briga, é pela atenção do consumidor. É onde a gente vai conseguir fazer com que as pessoas consumam o conteúdo. O cinema tem perdido audiência, então ele está virando um artigo de luxo, né? Ele cobra cada vez mais caro para aquela pessoa que quer ter uma experiência. Nessa questão que até que a Marina estava comentando, para mim, qual é o grande risco, né? Não é que a Warner vai voltar a investir no cinema, então a gente vai ter mais filmes no cinema. Eu não tenho essa sensação que vai ter mais filme no cinema, tá, Daniel? Eu acho que vai ser o esquema Marvel. Vai ter um X número de filmes por ano que tem que fazer mais de $1 bilhão de dólares de vendas. Então, assim, no final a gente acaba tendo muito menos diversidade de produção de conteúdo. Ou pode ser um grande risco que a gente corre. Mesmo essa política dos Zaslav, né, de cortar essas produções que não vão dar um grande resultado, acabam também diminuindo a variedade do conteúdo. E aí a gente caminha para um modelo, né, que assim, vai ter filme que vai ser... Talvez o streaming esteja virando o novo mercado de home video, né? Porque quando o filme é muito bacana, vai para o cinema. E aí você espera um tempão para ver lá na outra plataforma. Quando o filme é um filme mais segmentado, ou é um filme de menor orçamento, ou mais voltado para uma audiência específica, você vai e lança direto no streaming. Então pode ser um pouco disso que vai acontecer. Agora, é um dilema para a Warner, né? Porque ao mesmo tempo ela precisa cortar custo, é um fato, ela tem que reduzir a dívida dela, mas ela também tem que ter conteúdo de qualidade. Está provado, assim, a gente já viu pela experiência da Netflix que o conteúdo local também é chave, o conteúdo de qualidade também. É difícil essa equação de você reduzir investimento, cortar custo, trazendo produções que sejam relevantes no nível local. Claro, você vai ter que fazer produção local tentando encontrar, né, um Squid Game, Round 6, né? Como ficou o nome no Brasil, assim, Round 6. Como você vai fazer essas produções locais que talvez possam virar grandes produções? E é uma equação difícil. E acho que o Brasil está numa situação pior do que muitos países, porque não tem uma legislação específica. É difícil fazer cinema, mas também é difícil produzir para streaming no Brasil. E se o cara tiver que decidir, né, vamos lá, o grande estúdio, o grande streaming vai ter que decidir, eu vou produzir no Brasil ou eu vou produzir na Europa, onde tem uma legislação que me obriga a ter X filmes produzidos para cada filme internacional que eu trago, ou de fora. França, por exemplo, é um mercado muito rígido com a questão de streaming, né? Para lançar o filme no streaming, precisa esperar a janela de cinema, se não lança no cinema, então a Netflix tem que esperar mais tempo lá. E aí você vai olhar o volume de produção da Netflix de obras que são feitas na França, não para de crescer. Sim. E tem uma legislação forte lá na França, endereçada para a Netflix e para outras plataformas de streaming. Então, assim, eu acho que é difícil para as plataformas cortar custo e seguir relevante nos mercados, produzir conteúdo, mas os países também deveriam estar olhando com muita atenção a esse tipo de indústria.
ou o Brasil corre o risco de ficar no meio do caminho. Apesar de ser um mercado gigante, hoje a Netflix produz muito mais na Índia do que no Brasil. E tem muito mais assinante no Brasil do que na Índia, a Netflix. Ou mesmo mercados europeus, que não são tão grandes quanto o Brasil, acabam ganhando uma relevância muito maior. E aí a gente acaba com o problema de ovo e da galinha, né? Se produz menos no Brasil, se ganha menos expertise. Com menos expertise, se tem uma tendência ainda menor de produzir. Tem que escapar desse círculo, né, vicioso que a gente tem, né, de não produzir com frequência, tem esses booms de produção, depois elas morrem. Hoje, quando você tira a Globo, né, que é um grande produtor de conteúdo no país, você pode falar do que for da Globo, pode gostar, não gostar, né, mas eles produzem um volume absurdo de conteúdo nacional e com alta qualidade, ganham prêmios e assim por diante. Mas fora a Globo, a gente tem alguns centros de excelência, mas é difícil você falar assim, o Brasil tem 5 empresas do porte da Globo, ou 5 grandes estúdios, ou 3 grandes estúdios. Você tem produtoras grandes, a Conspiração, O2, são super relevantes no mercado. Mas mesmo assim, essas produtoras ainda são muito dependentes dessas grandes plataformas de streaming, né? Cada vez mais. A gente não tem um caminho direto para o mercado internacional, por exemplo. Now to some business news and AT&T's $85 billion acquisition of Time Warner. AT&T is selling Warner Media to Discovery. The article confirms that Discovery shareholders will only own 29% of Warner Bros. Discovery, whilst AT&T shareholders will own the other 71%. If you were looking forward to that new Batgirl movie, forget about it. The movie has tested so poorly that the studio behind it calls it irredeemable. That means no one will ever see what has now become a very expensive mistake. Agora, só me explica uma coisa. Quando vocês falam que, por exemplo, a quantidade de produção na França está aumentando, sendo que é um país que, né, já tem uma legislação, que está aí prometendo, né, cortar as asinhas dos grandes estúdios quanto a essa questão de lançamentos nos cinemas e tal. Por que quando a gente pensa nisso, a gente vê que a produção lá está aumentando e aqui não? Eu tô perguntando isso porque com certeza deve ter aí os liberais de plantão que vão falar, mas porque aqui é desburocratizar, aqui não tem burocracia, e lá tem, então isso daí vai mudar um dia e tal. Qual que é a mágica por trás disso? Então, puxando muito com o que o Guilherme falou, acaba sendo mais barato para eles cumprir com uma agenda de compromissos num país como a França do que no Brasil, porque no Brasil, quem está dando dinheiro para fazer essas produções é a empresa sozinha. Então você não tem mais de onde tirar dinheiro. Você não tem a HBO Max, né, a Warner, entrando num edital público, porque praticamente não existe mais um cine, né, graças a toda essa desgraça que a gente está vendo aí, em chegar e coproduzir um filme brasileiro, em que metade dos custos vão ser advindos do fundo setorial. Então, a empresa tem a garantia de que ela vai entrar num acordo, num contrato, onde ela sabe que ela vai entrar com uma parte, mas ela vai conseguir captar a outra. Então, é mais seguro para ela fazer um filme e mais barato, porque se ela investe 300 milhões num filme hoje, com um apoio de um fundo público voltado para o audiovisual, ela pode investir só 100 milhões. E o fundo vai lá e dá os outros 200 milhões para fechar o orçamento. E na França, quando se pensou a regulação, se pensou muito nos moldes do que já estava acontecendo na União Europeia, que é a plataforma investir uma porcentagem da receita comercial deles nos filmes e nas séries que eles pretendem fazer. E na França, especificamente, você ainda paga uma outra taxa, que é um imposto parecido com o que as telecomunicações pagam aqui no Brasil, que é o Condecine, em que você destina uma porcentagem, hoje fixada em 5%, diretamente para o órgão francês, né? Então o órgão francês vai pegar esses 5% da HBO Max e vai colocar em novos editais. Então a HBO Max
ela vai pagar esse dinheiro e daqui a um ano ela vai estar produzindo com esse dinheiro que ela pagou, porque ela vai poder fazer uma coprodução com uma produtora local, e essa produtora local vai até o edital aberto lá do órgão francês e vai ali levar o projeto para ser aprovado, para ser feito, e vai ganhar os recursos financeiros que um dia foi o imposto que a HBO Max pagou, né? Só que a gente tem no Brasil uma cultura de dependência do mercado norte-americano, né? Então, por conta de todo o lobby que a gente vê sendo feito, e foi feito até mesmo para aprovar a fusão da Time Warner com a AT&T, exatamente, depois com a Discovery, mas aí já estava tudo uma palhaçada, então não precisa nem citar. Mas com a Time Warner e a AT&T, a gente tem a interferência de Eduardo Bolsonaro fazendo lobby diretamente na Anatel, para a Anatel aprovar isso sem nenhuma contrapartida, né? E a gente tem no Brasil uma lei da TV paga que proibia e proíbe ainda a fusão ser feita do jeito que ela fez, porque para ser aprovado, a AT&T como dona prioritária, ela tinha que largar a mão de ser dona da Sky ou de ser uma programadora enquanto Time Warner, né? Então, nessa época, ela já era dona da Sky, então ela concentrou um monopólio gigante de mídia no país e nada foi feito, né? Então, a Warner, ela anda pelo Brasil muito despreocupada de pagar qualquer coisa. Então, hoje, quando ela precisa cortar custos, ela vai em cima de países que não dão segurança nenhuma financeira para ela. E aí, o prejuízo maior é com o trabalhador do audiovisual, né? Um exemplo muito que chegou até mim é um dos projetos que já estavam sendo filmados para HBO Max, que foi cancelado do dia para a noite, né? E eu tenho uma colega minha da época da faculdade que estava trabalhando e ela me contou em off o desespero que foi, porque eles tinham acabado de contratar uma equipe adicional e tiveram que cancelar tudo do dia para a noite, né? Então, imagina, você é contratado para fazer um trabalho que já é autônomo, né? Você não tem uma carteira assinada, você não é contratado da produtora brasileira, você vai lá prestar um serviço. E do nada, a grande empresa, né, a grande salvação brasileira, streaming, chega lá e fala que não vai mais acontecer nada, e você fica no meio do caminho, sem dinheiro e sem saber o que vai acontecer. Então, ela redistribui o prejuízo dela para essas empresas, né? E aí é o que o Guilherme falou, a gente tem conspiração, a gente tem O2 que trabalha para essa galera, mas quais que são os benefícios a longo prazo? Porque a conspiração não vai ver dinheiro nenhum, ela terminou de fazer o projeto e ela não vai receber mais nenhum centavo por aquilo. O streaming vai ganhar ali milhões em cima daquele produto e ela não vai ganhar nenhum centavo, ela não tem como licenciar aquilo para um outro lugar se ela quiser. Ela é um mero fornecedor, ela não é um sócio do negócio. Exatamente. Ela abre mão da propriedade intelectual. É um prestador de serviço. Até por uma limitação de negociação, não, Marina? O cara não tem poder de negociação. Não tem, exatamente. Foi o que a França cortou, né, com a regulação, porque hoje, quando você é dono de uma obra, você continua sendo dono de uma obra. E a França ainda virou para você, está achando ruim, então a gente vai colocar um prazo aqui para o filme, você vai poder explorar esse licenciamento por X meses. E se o dono da obra não quiser mais nada com você, você vai ter que tirar a obra do seu catálogo e ele vai poder levar isso para um streaming que, sei lá, é rival seu de frente. Então a França, ela foi muito incisiva em cima disso e a gente vê essa proteção dos direitos patrimoniais
para os verdadeiros donos das obras em muitos outros países, né? E não tem nenhuma semana que a gente viu o Pedro Cardoso, né? Saiu uma notícia do Pedro Cardoso falando que ele foi excluído do próprio projeto que ele escreveu para HBO Max. Nossa! Porque eles não estão nem aí, entendeu? O dono é HBO Max, não é mais o Pedro Cardoso. Não importa se o Pedro Cardoso ficou 10 anos escrevendo o projeto dele, entendeu? Ele vai ganhar ali alguma mixaria muito inferior ou não vai ganhar nada, porque ele foi excluído do projeto, né? Eu sei de casos de pessoas que tentaram negociar com outras plataformas em que as plataformas não queriam colocar nenhum nome da pessoa nos créditos. Então, assim, é o original HBO Max, mas a que custo? Há quantas mãos por trás, né? Então, por isso que a regulação ela é importante, porque ela não protege só o trabalhador e o país, né, enquanto indústria, mas ela protege a própria empresa, porque o dinheiro que ela está gastando ali, ela vai poder captar o recurso de novo para continuar investindo. Então você acaba criando uma roda, né? Que hoje você paga e amanhã você pega esse dinheiro de novo e reinveste. Foi o que aconteceu na época que a gente teve a lei da TV a cabo. A própria Warner, antes do lançamento dessa legislação, ela não produzia e não exibia conteúdo nenhum brasileiro. Pode pegar aí estudos levantados pela própria Ancine na época, é zero. Era uma concentração de 100% do conteúdo estrangeiro. E isso mudou pra caramba depois, porque ela virou não só uma mera exibidora de os produtos de terceiro que ela licenciou para exibir ali, como ela também buscou investir no país, né? Começou a fazer produções para colocar, porque tem ali uma legislação que te obriga a colocar pelo menos 3 horas e meia de programação brasileira na TV a cabo, o que é irrisório em vista do que outros países pedem, mas que deu muito certo, né? Deu boom, alavancou o mercado brasileiro e hoje a gente não tem mais isso, né? A gente tem um governo aí que aceita qualquer coisa que o mercado internacional diga para ele fazer e vai lá e faz e não tá nem aí para a segurança de ninguém. Então, qual que é o jeito da Warner Bros. Discovery ganhar dinheiro hoje no Brasil? É fazendo um monopólio de salas de cinema e tentando lucrar 1 bilhão com o próximo blockbuster. E aí o país perde 2 vezes. Quer dizer, será que a gente pode ter um movimento daqui pra frente, se não houver uma regulamentação disso e tal, a gente pode ver de repente um movimento do tipo, essas grandes produtoras, esses conglomerados e tal, virem pro Brasil, comprar a preço de banana alguma obra aí com propriedade intelectual X, né? Vai lá, vai comprar da pessoa por um preço irrisório, produz, tipo, na França, porque lá vai sair mais barato, porque ele vai ter retorno, porque ele vai ter outras coisas. O cara nem vai vir comprar aqui, Rafa. Não, você acha que não? Não tem indústria. Não vale a passagem. Tá, entendi. Você tem uma ideia, essa semana Los Angeles, Hollywood, tá? Preço do cinema. Los Angeles anunciou que estava voltando com um programa de incentivo para a produção de filme, porque a Geórgia estava roubando todos os filmes de Los Angeles. Os estúdios estão filmando Canadá, né? Toronto e Vancouver, porque tem benefícios tributários para filmar em Ontário, né? Ontário e Vancouver. Então tem benefício fiscal lá. Geórgia, dentro dos Estados Unidos, tem benefício fiscal. Los Angeles não tinha. O que os estúdios fizeram? Saíram de lá. E a casa deles, é onde tá lá, é a sede da Warner, tem Netflix, operação da Netflix, tá tudo lá. E mesmo assim, as produções estão saindo. Então, assim, eu acho que o grande risco que a gente tem, não pensando nisso como uma indústria, se você não cria os incentivos ou os benefícios necessários para que essa indústria consiga concorrer, ela vai morrer. E você pode fazer escolhas. Talvez você institucionalmente, você decida que a indústria audiovisual, cinematográfica, não é a sua prioridade como país. Isso aqui não é importante para mim, é relevante. Só que a gente esquece que tem o soft power, né?
O poder que o cinema, que o audiovisual tem de mover outras conversas, de influenciar e de melhorar a percepção de um país no mundo, e mesmo vender ideias, né? Aí tem uma questão ideológica também. Por isso que a China, que você tem dos Estados Unidos até a China, nos dois espectros extremos políticos, investindo muito na produção de cinema. Porque é importante, porque influencia, porque vende uma imagem. Vamos lá, qual o impacto da indústria cultural sul-coreana no mundo? 20 anos, 30 anos atrás, ninguém imaginava a Coreia do Sul como uma potência. Hoje os caras são uma potência na música, são BTS, né, e os outros grupos, cinema, produção de série e assim vai. Então consequentemente até no tipo padrão de beleza, né? Né, e entra isso também, né? Turismo, eu não sei dizer se hoje as pessoas estão mais ou menos propensas a comprar um carro coreano porque estão mais próximas da cultura coreana. A minha inclinação é dizer que diminui a resistência de quem vai comprar um carro coreano. Porque, você consome cultura coreana, não é um problema ter um carro coreano. Então, assim, por isso que eu acho que, óbvio, é uma indústria, tem uma questão financeira envolvida, mas quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de cinema, de audiovisual, eu acho que é muito mais do que só um negócio. É um negócio também, gera emprego, gera divisa, exportação de filme, traz muito dinheiro, é uma indústria bilionária, né, como a gente sabe, mas também tem uma questão de influência mesmo, né, de influência e afirmação, né, porque o cara, quando o brasileiro, né, e isso em todos os países, o brasileiro, ele gosta de se ver no cinema, ele gosta de se ver na TV, ele gosta de se ver representado naquilo que ele consome. Então não tem uma justificativa para a gente não ter uma indústria robusta de cinema, por exemplo, no país. Um país como a Globo, que tem uma empresa como a Globo, do porte da Globo, que é muito competitiva do ponto de vista de produção, deveria ter uma Globo do cinema, deveria ter uma série de outros grupos produzindo conteúdo de alta qualidade. Pelo menos é a leitura que eu tenho do mercado. A Globo não deveria ser um ponto fora da curva, ela deveria ser mais uma empresa relevante dentro dessa indústria. Você vê, né? Grandes países têm grandes empresas de comunicação. A gente não precisa ficar limitado a uma única empresa, né? Exatamente. Talvez não dê para falar isso do carro coreano, mas se você reunir um grupo de 10 adolescentes de 13 a 16 anos e perguntar qual que é a segunda língua que elas querem falar fluentemente, provavelmente a maioria do grupo vai dizer que quer ficar fluente em coreano e não em inglês, né? Então, já é uma mudança de percepção muito grande, né? Porque quando eu tinha 15 anos, o sonho das minhas amigas era ir para Disney, fazer intercâmbio para aprender inglês nos Estados Unidos. E hoje as adolescentes elas querem fazer intercâmbio para a Coreia do Sul, porque elas consomem aquilo o dia inteiro com o BTS e, consequentemente, por consumir o K-pop, elas vão para frente da televisão e vão consumir o filme coreano, a série coreana e por aí vai. O inglês fica de lado. Now to some business news and AT&T's $85 billion acquisition of Time Warner. AT&T is selling Warner Media to Discovery. The article confirms that Discovery shareholders will only own 29% of Warner Bros. Discovery, whilst AT&T's shareholders will own the other 71%. If you were looking forward to that new Batgirl movie, forget about it. The movie has tested so poorly that the studio behind it calls it irredeemable. That means no one will ever see what has now become a very expensive mistake. Quando a gente fala da regulamentação e de como acaba sendo esse ciclo de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando pouco. É isso, a Netflix nunca teria um sucesso como o Round 6, né, da série, se não fosse a regulamentação coreana falar, tem que fazer série aqui também com a gente e tal, né, valorizando tudo lá. Então é esse, com certeza ela saiu ganhando, com certeza teve novos assinantes na própria Coreia do Sul pra ver a série, ou até de fora e tal. Então acho que é legal como que a gente
nisso a gente já vê, né, esse ganha-ganha. E é isso, tipo, essa regulamentação também protege muito mais quando a gente tem uma situação de crise, né, que a gente, então, agora, 2023 está vindo aí com essa chance grande de recessão. Nos países onde tiver regulamentado, você não vai ter tanta perda, você não vai chacoalhar tanto, e com certeza no Brasil, né, a gente tende a haver uma debandada, né, assim, se nada for feito em relação a isso. Não sei se vocês concordam, mas acho que é por aí, né, assim, é muito bom quando tá tudo ótimo na economia, mas aí também protege muito mais quando a economia vai mal, você tem algo que socorre, né, que garante que não vai ter essa debandada da própria empresa, né, de fora que tá só pegando o que é interessante para ela, né, assim. Isso da recessão até me lembrou e combina muito com o que o Guilherme falou, das produções estarem saindo da Califórnia para gravar em outros lugares. A própria Netflix gravou Stranger Things toda em Albuquerque, né, no Novo México, onde ela criou um novo estúdio lá por conta do apoio público do governo, né? Mas isso acontece muito, é muito visível isso na América do Sul também, né? Trazendo um pouquinho mais para nossa realidade, que a Colômbia foi um país, por exemplo, que ela não teve o mercado audiovisual dela entrando em recessão durante a pandemia. Em 2021, você tinha o governo destinando não sei quantos milhões de dólares para novos editais de incentivo à produção, no meio da pandemia, enquanto o Brasil estava arrancando os cabelos, a Argentina, então, coitada, nem se fala. E a Colômbia agora, com esse novo governo, que pretende ser um governo mais progressista do que o anterior, é muito capaz de ingressar num top 3 do mercado da América Latina por conta da força desses incentivos de filmagem, né? Então a Colômbia, ela foi muito prioritária nessa questão das film commissions aqui no continente, e ela não entrou em recessão por conta disso, né? E ela entende a importância. Então, hoje, uma produção internacional que queira, eu tenho uma cena para gravar numa praia que é no Brasil, ela dificilmente vai pensar no Rio de Janeiro. Ela pode pensar numa praia no Caribe colombiano, ir lá filmar, porque vai dar mais retorno para ela, e dizer que é no Brasil. Então, o problema todo é esse também. A gente deixa de dar dinheiro para esses incentivos mais regionais, e essas produções vão arrumando brechas em outros países em que você pode fingir que ali é uma praia no Rio de Janeiro, que ali é uma grande avenida em São Paulo, e que não seja propriamente no Brasil, né? Então, isso que a gente, enquanto pessoas do mercado, né, e com voz para ir reclamar os próximos governos, precisam ter atenção também, porque são milhões que a gente perde todos os anos. É tão bizarro isso, porque eu acho que algumas pessoas ainda têm dificuldade em entender, porque até esses exemplos que vocês estavam falando sobre Los Angeles e tudo mais, a gente aqui, né, Dani, a gente escutou recentemente a galera falando: o mercado brasileiro tinha que ficar igual ao americano, privatizar tudo. Acho que é o discurso fácil, né? Fácil, cara. Porque assim, eu acho o problema não é a recessão, o mercado tá bom, ruim, é a falta de políticas claras. Uhum. Qual é a regra do jogo? E numa escala global, não dá pra gente imaginar que a gente vive isolado no mundo. A gente tem que observar essas boas experiências do mercado americano, Coreia do Sul, óbvio que dentro do tamanho, né, que a gente tem. Essas empresas operam como banco, gente. Cada vez mais as grandes empresas operam como banco. Com quem que o banco olha? Onde vai ter a melhor rentabilidade para o investimento. Uhum. É dar retorno ao acionista. E eu não critico as empresas por terem essa visão. Esse é o trabalho deles. Qual é o trabalho do governo, dos órgãos reguladores e assim por diante? É criar regras para que esse mercado seja competitivo. Uhum. Se você coloca regra demais, o mercado deixa de ser atraente. Se você tem regra de menos, o mercado não consegue ser competitivo por outras razões. Você não vai ter incentivo nem para que a indústria se desenvolva nesse local. E é ruim na recessão, como eu imagino que vai ser, que
o investimento vai embora, mas também é ruim no momento que tem muito dinheiro no mercado. Você pega os últimos 2 anos de pandemia, teve muita produção de estúdio, né? De estúdio não, de plataforma de streaming no Brasil. Sabe o que aconteceu? O preço de estúdio disparou, o preço de mão de obra disparou porque não tinha número de pessoas qualificadas e qualificadas do ponto de vista das plataformas de streaming. Não estou dizendo que não tem operador de câmera, isso aqui. Eu estou dizendo assim, o que essas empresas de streaming consideram o nível ideal de qualificação, elas não encontraram no Brasil. Bom, por quê? Porque não tem uma indústria rodando e funcionando de maneira consistente. Quer dizer, a gente tem vou corrigir aqui, a gente tem uma indústria, mas não na escala que o mercado internacional demanda. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí tem um outro ponto, que são essas mudanças bruscas de política. Quando a gente fala que tem que ter regra para o setor, não é que a gente está pedindo para inventar um negócio do zero, reinventar a roda. Já existia isso na TV a cabo. É pegar o que já funcionava na TV a cabo e levar para o streaming. Simples assim. Funcionou muito bem, a gente já tem expertise. Não tem uma lógica que explique por que não se fazer isso em outros lugares. E outra, né? Comparar o mercado americano, onde que largou 60, 70 anos na frente, com o mercado brasileiro, é até injusto, né? Então, é incomparável, sempre vai ser. Como um bom exemplo, tá? Os Estados Unidos acabou de criar um pacote de 50 bilhões de dólares. Mais de 50 bilhões de dólares para fazer o quê? Para trazer a indústria de microchips de volta para os Estados Unidos. Porque se chegou à conclusão que sem um pacote de incentivo, não teria condições da indústria americana concorrer com a indústria chinesa já instalada na Ásia. Então se cria um pacote aqui com bilhões de dólares para incentivar a instalação de indústrias que produzam chips aqui nos Estados Unidos. Mercado liberal, mercado desenvolvido, né, é a referência de liberalismo no mundo, e acabou de passar um pacote de bilhões de dólares para trazer uma indústria para cá. Por quê? Porque a indústria, nesse momento, sem esse incentivo, não vai conseguir crescer nos Estados Unidos. Então, a gente tem que separar um pouco nessa questão ideológica dessa discussão e começar a olhar o número, né, na prática mesmo, o que isso significa para a economia. É importante essa indústria? É uma indústria-chave? Tem relevância? Os cenários que o Brasil tem, né, com o histórico de produção artística que o Brasil tem, eu acho que a gente tem todos os atributos para ter uma grande indústria cinematográfica, não só produzindo conteúdo para o Brasil, mas concorrendo internacionalmente. Mais de 200 milhões de habitantes é o suficiente para você ter uma boa produção local, importante para o Brasil, mas também para concorrer de igual para igual com as grandes produções no exterior. Né? Não, e até o que a Marina estava falando, né, de que a gente vai ver nossos cinemas lotados, né, com esse tipo de produção do exterior. Eu estava até pensando, porque quando eu falei para vocês assim, será que a galera não vem aqui, compra alguma coisa, produz lá fora, daí vocês já falaram, não vai nem acontecer isso, porque não compensa, né, vir aqui. Aí eu pensei, então pelo menos eles podem ocupar salas de cinema. Daí a gente tá falando de 3.200, 3.500 salas de cinema que a gente tem no Brasil, que é um número pequenininho também, e aí eles vão ocupar tudo com produção de fora, quer dizer, a cultura brasileira vai minguando, né? Eu vou só corrigir uma informação aqui que eu fui até checar, tá? Eu falei 50 bilhões de dólares, tá? O pacote para incentivar a indústria de microchip nos Estados Unidos são 280 bilhões de dólares. Guilherme, você errou por pouco. Essa um troco de pão, eu gasto isso um dia que eu vou ao shopping. Olha, então, para você ver que um país que gasta 280 bilhões para defender uma indústria, fazer uma indústria crescer, se a gente usar como referência, a gente vai ter que repensar muito de onde o nosso dinheiro é investido no Brasil, viu? E a indústria audiovisual talvez seja desproporcional, o custo dela seja desproporcionalmente pequeno em vista do retorno que ela pode dar. Isso, com certeza. E é bem isso, assim, porque a gente começou falando, né, da questão dessas mudanças da Warner lá, que o povo discute um pouco de um filme que foi cancelado, que tem fãs, então isso parece que tá afetando só uma coisa pontual. A gente vê que é muito maior, né, assim, tem muitas coisas que envolvem isso que a regulamentação já, né, permitiria muito mais a gente encontrar soluções, né, e aí o Rafa lembrou da questão dos cinemas e vocês já tinham falado, né, tipo, a tendência
tendência agora é que, por exemplo, uma Warner da vida, como a gente tá vendo aqui no caso do grupo da Warner Discovery, vai tentar ter ainda mais filmes blockbusters. Tá vindo aí o Adão Negro, né? Que acho que é a expectativa da DC com a questão até todo o carisma, né? Do The Rock lá, que leva a gente pro cinema. E ocupando, né, Dani, mais salas de cinema e talvez por um período maior também. Quer dizer... Então... Daí é isso, eles vão vir com mais isso ainda, e a gente não tem regulamentado nem o streaming e nem a sala de cinema, porque também não tem mais cota de tela, né? Foi há muito tempo. Então é isso, né? A gente, no fim das contas, a Batgirl cancelado é só uma agulhinha, né, no palheiro, é só um... Eu vou chamar o canário da mina. É o primeiro sinal. Se o cara tá cortando lá, imagina quando esse corte chegar no Brasil. Exatamente. Now to some business news and AT&T's $85 billion acquisition of Time Warner. AT&T is selling Warner Media to Discovery. The article confirms that Discovery shareholders will only own 29% of Warner Bros. Discovery, whilst AT&T's shareholders will own the other 71%. If you were looking forward to that new Batgirl movie, forget about it. The movie has tested so poorly that the studio behind it calls it irredeemable. That means no one will ever see what has now become a very expensive mistake. Aí as pessoas, às vezes, estão tão preocupadas, natural, não é uma crítica, assim, né, os fãs, o pessoal que está acompanhando o lançamento, fica preocupado com o que ele gosta, com o que ele é fã, fica, às vezes, na superfície. O fã tá no papel dele, Daniel. Ele tem que defender a obra. Claro. E a empresa está no papel dela, tentando sobreviver, né? Essa dinâmica é difícil mesmo, porque eu não acho que o Zaslav quer ser o inimigo público número 1 dos fãs da Batgirl, saca? Mas é o que precisa fazer. Ele tem que fechar a conta ou a empresa hoje não vai receber os 245 milhões de dólares que ele vai receber por 5 anos de trabalho. Não, exatamente. Mas é perfeito. E eu quando eu vi as coisas dele, eu falei, cara, sabe, eu não entendo por que tanto ódio por ele, assim, ele tá realmente sendo, né, fazendo, enfim. Mas o que eu tava falando da questão do pessoal olhando, é que, assim, a gente olha pra superfície, beleza, faz parte, a gente tá, às vezes, o pessoal tá preocupado lá que a Batgirl não vai ser lançado e que se desrespeitou os artistas que fizeram a série, ok, concordo, mas no fim das contas, lá no fundo, se você mergulhar no fundo da piscina, você vai ver que vão desrespeitar ainda mais os artistas brasileiros, já estão desrespeitando os artistas brasileiros, e às vezes isso a superfície que você tá vendo, você não vê que de repente é o seu amigo, o seu vizinho, é o seu, sei lá, ou até você mesmo que vai ficar desempregado por causa disso, né? Mas eu tenho uma leitura um pouco diferente aí, Daniel, porque lembra quando o Jason Kilar, que era o CEO da Warner Media, disse que não botaria os filmes no cinema e que levaria direto para o streaming? Quanto diretor, ator, reclamou? Sim. Virou uma comoção no mundo artístico. O cara cancelou filme, série, canal de notícias, né? Alguém falou alguma coisa? Sindicato, artista, nem o elenco reclamou. E aí, essa é a pergunta que eu me faço. Então, assim, você diz que não vai lançar um filme no cinema, vai lançar no streaming, comoção no meio artístico, né? Entre os profissionais. Aí o cara vai e cancela filme, série, tal, e ninguém fala nada no meio artístico. Pra mim é grande incógnita, assim. Só que o Jason Kilar era o cara que veio da indústria de tecnologia, veio da Amazon, era o corpo estranho dentro da indústria. E aí, o Zaslav, ele é um cara que o que ele fez? Pelo menos que eu li, né? Antes dele cancelar os projetos, ele ligou para todo mundo, ligou para os diretores, ligou para os produtores, para explicar por que ele estava cancelando o projeto. Então, politicamente, é um cara que manobra muito melhor do que o Kilar fazia quando era o CEO da Warner. E com um discurso assim, olha, eu estou cancelando porque eu vou usar esse benefício fiscal e aí eu vou restabelecer a indústria cinematográfica tradicional. Vou fazer grandes filmes, vou lançar no cinema primeiro, eu vou levar a discussão para onde ela estava no passado. É óbvio, eu acho que eles não contavam com os fãs, né? É o famoso vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Total.
Sim. Agora, você comentou, Guilherme, sobre essa questão assim de que o Batgirls pode ser um sinal, né? Porque se teve esse corte lá, imagina quando chegar aqui. A gente consegue fazer essa futurologia? Tipo, o que você imagina que pode chegar aqui? Não é futuro, presente, Rafa. Já chegou. Tem várias emissões acontecendo. Várias emissões acontecendo na Warner. Muitos diretores saíram no mundo inteiro. No Brasil não foi diferente. Saíram peças-chave da Warner. Mas agora o que deve acontecer aí, né, nesses dias, na próxima semana, é um grande corte de pessoas no Brasil. É isso que o mercado comenta, tá? Mesmo internamente, deve acontecer um grande corte e ninguém garante a continuidade do núcleo de novelas da HBO, né? A HBO fez um grande investimento, levou o Silvio de Abreu, levou uma série de pessoas que eram da Globo, um elenco super estrelado, né? Antônio Fagundes, Camila Pitanga, levou todo mundo pra HBO. Tem boa chance de nada disso ver a luz do dia, ou ser lançado. Então, muito ruim. Pra mim é muito bacana você imaginar que teria uma empresa como a HBO concorrendo com a Globo na produção de novelas. Produção de novela, minissérie, cada um vai dar um nome, tem nomes de... Independentemente da terminologia que se use, assim, era alguém fazendo dramaturgia com atores que eram da Globo, com o Silvio de Abreu, que é um cara super respeitado no mercado, muita experiência na novela, e aí a gente tem essa perspectiva de, mesmo que isso aconteça, numa escala muito menor do que se imaginou. Eu acho frustrante, assim, para a indústria, para o mercado. Eu entendo a posição da Warner, né, Warner Bros. Discovery, né, mas eu acho frustrante para o mercado. E uma coisa que a gente comentou lá atrás, que cancelaram também aqueles programas, né, que ia ter da Sandy, da Ivete e tal, né, tudo na HBO. Eles cancelaram assim, tiraram do ar, né, já estava até... Já estava lançado e tiraram do ar. Isso acho que entra na questão de entrar com prejuízo, mas acho que também entra com uma possibilidade de depois você vender, né? Assim, porque também existe algumas coisas que foram aventadas que eu li a respeito, que é assim, de que talvez a Warner também tirando coisas da própria, né? Tem coisas da Warner saindo, da Warner, enfim, da Warner Bros. Em geral, das produções antigas e tal, saindo da HBO. E aí foi aventada a possibilidade de que a Warner tentaria nichar a HBO e vender, inclusive, essas produções no método tradicional, né, para outros streamings, para outras plataformas, para outros que queiram comprar, né? Acho que essa questão de venda, né, de conteúdo, ela é cada vez mais comum e eu acho que os streamings vão trocar conteúdo entre eles com cada vez mais frequência. Inclusive, eu acho que combos vão ficar mais frequentes. Tem uma tendência de aumento de preço. Eu não vejo cenário em que as plataformas não aumentem preço. Vai ficar mais caro, sim, mais caro e com menos conteúdo. No final do dia, resumindo, esse é o resumo da ópera. Porque você vai precisar fazer mais dinheiro. Assim, a Netflix dá lucro, mas esse lucro veio ao custo de perder assinante. Disney Plus não tem... Tipo, se der lucro, é 2027, 2029. O Globoplay dá prejuízo. Trabalha-se aí com 2025, 2027 também. Isso num bom cenário, tá, gente? Pra perspectiva, o que as empresas dizem. Paramount dá prejuízo também. É um negócio intensivo em capital, demanda muito investimento, e a aposta é que os grandes vão sobreviver e vão conseguir cobrar mais. Essa é a lógica, né? De tecnologia. Você ganha o mercado, fica grande e cobra depois mais. Ou quanto você quiser, porque a pessoa não tem alternativa. Então, assim, fusões e aquisições, com certeza, devem acelerar dentro do setor. Nos Estados Unidos são mais de 300 plataformas de streaming, no Brasil mais de 60. O último levantamento que eu vi. Não é sustentável esse número de plataformas. Junta tudo e aí se cobra um valor mais alto a gente volta para a indústria da TV a cabo, num certo sentido, né? A gente pode escolher quando a gente vai ver, o horário que vai ver, mas é a lógica da TV a cabo de botar mais serviços, mais produtos, cobrar mais. O Walmart aqui anunciou essa semana que deve ter uma oferta do Walmart Plus, né, que é a plataforma dele, que vão ter alguns serviços de streaming também. Então, você junta mais serviços, cobra mais da pessoa, mas a percepção é que tem um maior valor agregado, que você tem uma maior oferta de produtos. Como a Disney, que hoje anunciou que passou a Netflix, né? A Disney passou a Netflix em número de assinantes, mas porque eles juntam, né, a conta do Hulu com o Disney Plus, com o Star Plus, né?
E aí, nesse número total, ficou maior do que a Netflix. Até por isso que na coluna que você escreveu lá no Splash, Guilherme, que o título, né? Porque a versão gratuita da HBO Max será uma bomba pra Disney, Netflix, TV e tal. É interessante a coluna porque você faz essa explicação e é meio que isso, né? Quer dizer, enquanto algumas desses streams estão anunciando assim, a gente vai fazer planos mais baratos, mas vai ter publicidade, hein? Aí você pode pegar esse plano aqui. Aí do nada vem uma HBO e fala assim, viu, eu nem vou cobrar. Você joga o negócio lá pra baixo mesmo, né? Você já tentou ver a HBO com publicidade? Ou qualquer streaming com publicidade? Sim. É muito sofrimento, tá? A gente não tá mais acostumado. Não. A gente não tá mais acostumado com isso. Então, tudo bem, assim, eu entendo. Para uma população que uma boa parte, grande parcela da população no mundo, né? Se a gente olha o mercado americano, o mercado Canadá, da Europa, é uma realidade, mas não é a realidade do restante do mundo. As pessoas não têm dinheiro para assinar 5, 6 streamings. É caro, mas as pessoas querem consumir o produto. Então, acho que a opção gratuita, ela democratiza o acesso, ela é positiva, mas, ao mesmo tempo, ela vai te entubar um monte de publicidade. E é chato você assistir toda aquela publicidade. Nossa. Mas é um negócio, né? Eu pago eu tenho a Globoplay e eu fiquei uma vez muito irritado que tinha um monte de propaganda nas coisas gratuitas da Globoplay. Falei, gente, mas eu pago, por que eles estão me passando isso? E eles estão nem aí, porque a parte aqui desses programas só, tipo, da TV Globo mesmo, né, que é só os programas, já é gratuito, né, mesmo, assim. Então também tem isso, tipo, eu ficava irritado, falei, meu Deus, gente, por que então não vou mais pagar, né? Daí... Mas é por esse caminho mesmo, e enfim. E aí vai vir da inteligência das empresas, como ela vai mostrar a publicidade, que tipo de publicidade, qual a segmentação. E tem um desafio para as empresas, para as próprias agências, empresas e marcas, como criar conteúdos relevantes. Porque a publicidade se tornou um problema, porque ela é chata. Ela não conversa mais com a gente, num certo sentido, né? Então, eu lembro quando eu era moleque, né? A publicidade meio entrava no dia a dia e era parte da TV. Ver o comercial era parte da experiência. E isso se perdeu, de alguma maneira, ao longo do tempo. Então, acho que também tem um desafio das empresas. As empresas que produzem publicidade também vão ter que se reinventar para esse mercado. Porque não vai, o que está hoje aqui, eu acho difícil funcionar pro streaming, né? Não do jeito que está. Sim. Que é o que tá na Globoplay, né? Que ainda é o modelo mais tradicional, né? De propaganda, da não sei o que lá e tal. A propaganda da TV no streaming. Mas aí também, assim, a Globo abre o espaço e aí o anunciante coloca o que ele quer. Então, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada do mercado. Assim como a Globo também tem, justiça seja feita, iniciativas muito legais de conteúdos integrados dentro dos produtos. Você está vendo a novela, aparece um produto ali no meio, aquilo passa, o entregador que trabalha para a marca, que vende o produto, e aquilo é consumido de uma maneira orgânica pelas pessoas. Eu acho que isso é uma oportunidade que o streaming traz também, como também da segmentação. A própria TV digital vai trazer isso, né? A oportunidade de você segmentar a campanha para o tipo de audiência, para o tipo de perfil, para você ver aquilo que é mais interessante para você. Tem uma questão complexa de privacidade aí, mas é uma oportunidade, sem dúvida. Sim, não, com certeza. E aí entra até a questão lá que a Netflix vai fazer isso em parceria com a Microsoft, né? Então, assim, já tem também papos a respeito dessas possíveis fusões até, né? Tem muita gente comentando o quanto talvez ela não possa haver, né? Ou parcerias, ou fusões, ou compras, né? dessas empresas para se sustentarem, né? Também, que você comentou das fusões entre os streamings, né? Sobreviver. Mas imagino que também, assim, qual não seria o interesse da Microsoft, por exemplo, ser proprietária, nem que seja de uma parte, né, da Netflix, de uma Netflix, por exemplo, né? Isso é um outro caminho também que acho que a gente vai ver, né? Se eu puder, assim, abrindo minha bola de cristal aqui, né, se eu tivesse fazer uma previsão, é assim, a hora que a Microsoft terminar de absorver a Activision, né, Blizzard, que eles compraram agora uma gigante de game, um estúdio monstro, tal, para mim o passo natural seria a aquisição da Netflix. Porque é uma peça que falta para a Microsoft. O Google tem o YouTube, a Apple tem o Apple TV, a Amazon tem a Amazon, mas também comprou a MGM, então faria muito sentido a Microsoft também ter uma plataforma de streaming com a força da marca da Netflix, o catálogo da Netflix, e aí integrando essa parte de nuvem
o caro do streaming é a nuvem, né? Na verdade, assim, é nuvem, né? Toda essa parte de tecnologia e captação de assinante. Você gasta muito dinheiro para captar e reter assinante. Mas toda essa parte de tecnologia, nuvem, publicidade, já está tudo lá dentro da Microsoft, né? Jogar para dentro e tocar. E aí imagina, você ter toda propriedade intelectual de estúdios, né? Que a Microsoft já tem vários, mesmo Minecraft, e transformar tudo isso em produto amplificado dentro do streaming. Então eu vejo uma possibilidade, sim, para a própria Apple comprar. Como a Warner Bros. Discovery, quando foi vendida, o CEO da AT&T falou que o plano era vender a Warner Media para a Discovery, para essa empresa ser enxugada, né, ou ficar operacionalmente mais eficiente para ser novamente vendida. Então, assim, o plano da Warner Bros. Discovery, do meu ponto de vista, é equalizar essa dívida para ser novamente vendida, provavelmente com player digital. Interessante. Nossa, é muito louco. E pensar que... futurologia, gente, são chutes. Claro. São chutes educados que eu tento dar. Mas agora tá registrado. Se acontecer, vou falar lá, olha lá, o Guilherme falou, puxar, hein? Né? Vou puxar. Detalhe da semana, aquele momento aqui pra gente dar dicas pra você ouvinte, né? Pra você aproveitar melhor sua semana. Sempre tem aquela dica legal ali pra você ir lá fazer alguma coisa, né? Aprender alguma coisa nova, ou de repente fazer alguma coisa pra relaxar. E eu vou começar aqui o plano detalhe, vou trazer só uma série dessa vez. E como a gente falou aqui muito, né, sobre produção brasileira e tal, e recentemente começou, né, a segunda temporada de Bom Dia Verônica, série brasileira que tá na Netflix. Queria fazer essa recomendação. Bom Dia Verônica conta a história de uma policial investigativa e ela começa a ir atrás, né, de homens que são predadores sexuais e muito violentos e tudo mais. E ela começa a desvendar esses mistérios e ir atrás desses caras. Na primeira temporada, a gente tinha o Eduardo Moscovis fazendo um papel maravilhoso e tinha também a Camila Morgado também lá. Quem faz o papel da Verônica é a Tainá Miller, que é uma atriz maravilhosa também. E agora, na segunda temporada, quem tá também fazendo um papel maravilhoso é o Reinaldo Giannichini. Tá num papel assim fortíssimo, sabe? É impressionante. Você assiste o negócio e gera uma incomodação e tal. Não vou passar muita coisa aqui para não dar spoiler. Mas enfim, segunda temporada é uma série que na primeira temporada teve 8 episódios, todos ali na faixa de 40, 50 minutos. Nessa segunda temporada, nós temos 6 episódios e de novo muito bom, assim. Eu gosto muito da maneira que a série é escrita, a trama, né, que é construída. Então eu acho que é uma série brasileira muito boa, com esse teor assim de investigação policial e tal, que vale muito a pena ser vista. Então vai lá na Netflix, Bom Dia Verônica. Esse é meu plano detalhe de hoje. Mai, você, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe pra gente poder consumir, assistir? Ou às vezes, né, pode ser só uma dica do tipo, sejam felizes. Meio difícil, né? Na situação atual. Tá meio difícil. Eu tenho 2 recomendações. A primeira é vocês irem escutar o meu próprio podcast, Simplificando Cinema. Boa. Que tá no Spotify, ainda vou colocar em outras plataformas. E no dia que a gente tá gravando isso, foi o dia que eu lancei um primeiro episódio de uma série de 3 falando sobre HBO Max. E lá eu discuto um pouco do relacionamento da AT&T com o governo Trump, né? Que tem uma treta bem grande aí na questão de como que essa fusão foi feita e como que ela foi legalizada de fato através de benefícios que a própria Big Tech deu
ao governo do Trump, né? Sustentando 90% das operações do orçamento de um canal que é super enfático, que é o One American News, né? Que acabou virando aí um grande canal da TV norte-americana, em que só fala bem do Trump e por muitas vezes destilou muitas fake news, né? Então, através desse canal, a empresa conseguiu fazer o lobby dela no Brasil, por exemplo, e entrar no país com a fusão, mesmo passando por cima das legislações da TV a cabo, né? Então, ainda uma outra perspectiva do porquê que a HBO Max está passando por que ela está passando hoje, porque ela já nasceu meio errada, né? Ela já nasceu nos braços de pessoas que não tinham tato nenhum com entretenimento, como o Guilherme mesmo falou aqui, e tem todas essas mutretas governamentais por trás, né? Então, isso também ajuda muito a explicar em que ponto estamos e para onde iremos, até porque a AT&T ela ainda detém cadeira no conselho da Warner Bros. Discovery, né? Ela só saiu da frente da operação do entretenimento, mas a empresa ainda conta com ela nas questões de tecnologia. Então aí já fica até mais fácil de entender também por que o David agora quer unir tudo num único streaming também, né? Porque ele tem um investimento de uma empresa do know-how de tecnologia muito grande. E a segunda dica, já indiquei isso em outro podcast, mas é porque continua tendo muito a ver, assistam Succession, ironicamente, HBO Max, e que, ironicamente, também fala muito sobre isso, e é engraçado que a própria série aborda, né, que uma das aquisições da empresa, da família, é justamente um canal de televisão, né? Uhum. E aí eles dão um nome lá, America True News, e que é muito nessa perspectiva da própria One American News, né? Você, por vezes, defender os interesses das empresas e de um presidente que mais fala fake news do que a realidade. Então acho que essas duas coisas encaixam bastante com o tema de hoje. Boa, pô, sensacional, tá aí então. Lembrando vocês ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, vai ter o nome da pessoa com a dica dela do lado, é só você clicar, você vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando. Guilherme, e você? Começou aqui, estreia no Cinemação, então já estamos com um caderninho apostos aqui para suas dicas. Eu tô num exercício de olhar mais para frente agora, né? Para onde as coisas sempre, né? Sempre. Uhum. Há 2 anos eu tô falando de streaming, fazia sentido, e agora eu tenho olhado bastante para essa questão do metaverso, que eu também já escrevo há algum tempo. Acho que o entretenimento vai passar muito por essa integração, né? Por enquanto o metaverso não existe, tá? O pessoal lança NFT, cria um avatar, bota no Instagram e diz que está no metaverso, mas na prática a gente ainda não tem o metaverso, a gente está ensaiando para criar metaverso. Mas lançou um livro muito legal de um cara que é muito... ele manja muito de metaverso, chama Matthew Ball. O livro está em inglês ainda, chama The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Sobre, basicamente, né, o metaverso, mas também é legal pegar uma perspectiva da tecnologia, como a tecnologia vem evoluindo e para onde ela está caminhando, e como isso acaba integrando com o entretenimento. O Matthew, ele escreve muito sobre Disney também. Ele trabalhou na Amazon, no estúdio da Amazon, né? Amazon Studios, então é um cara do mercado, tem uma perspectiva bem interessante sobre o metaverso, e aí isso também junta com o exercício que eu estou tentando fazer, que é voltar a ler, né? Eu nunca parei de ler, mas a gente tem essa tendência, né? Uhum. Tá cada vez mais difícil a gente se concentrar. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu sento para ler, assim, desacelerar, focar, passar longos períodos lendo, como eu fazia no passado, tá cada vez mais difícil, né? O mundo de Twitter, dessa informação rápida, batendo o tempo inteiro, mas tudo muito superficial. Então, acho que a dica de livro, fugindo um pouco do tema também, é por conta
desse momento que eu tô de tentar combinar o consumo rápido de informação, de notícia, Twitter, redes sociais, mas também com uma leitura mais reflexiva. E esse é um livro que eu acho interessante, pertinente e que aponta para onde as coisas estão indo. Muito bom, muito bom. É isso? Tem mais algum? Não, fica nesse. Cara, eu acho que livro de mídia é muito focado nos Estados Unidos, assim, né? Muita literatura em inglês. A gente tem muita coisa produzida no Brasil, mas muito mais acadêmica, assim. Eu acho que focando em mercado. Mas tem uma newsletter muito bacana de mídia que eu acho que vale a pena acompanhar, que é a newsletter do Maurício Sticer, do UOL também. Eu acho que dá uma perspectiva bem interessante no mercado de mídia. Maurício cobre mídia, entretenimento, indústria há bastante tempo, muito experiente, um cara sério, assim, acho que vale a pena ler, ou assinar a newsletter, tá? É meu colega lá no UOL, ele publica toda semana a newsletter. Legal. E bacana, eu acho que é um conteúdo feito no Brasil que dá uma perspectiva interessante no mercado também. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, as dicas do Guilherme. Dani, vamos fechar o plano detalhe dessa semana? Vamos lá, eu vou dar uma dica bem simples e rápida. Eu adoraria ter mais dicas, mas eu não tô tendo tempo de ver muita coisa, então não tem muito o que eu indicar. Era pra eu ter ido pro cinema no fim de semana passado, não fui, enfim, mas tudo bem também. Então eu vou indicar um álbum, né, primeiro porque eu quero indicar e segundo porque eu acho chique indicar álbum. Toda vez que vem alguém, às vezes tem convidados aqui no podcast que falam assim, eu quero indicar o álbum, tal, eu sempre achei chique, porque eu não sou tanto de ouvir álbum, eu ouço músicas que eu gosto, eu ouço playlists e tal, mas eu não sou de ouvir o álbum todo. Mas dessa vez eu ouvi por dois motivos, porque eu gostei, porque eu fui pro show, e aí é uma regra da bolachinha, não sei se eu gostei porque eu fui pro show, se eu fui pro show porque eu gostei, foi tudo junto. Que é o álbum Portas, da Marisa Monte. É um álbum muito bonito, assim, é muito legal, eu não tinha lido muito sobre ele e tal, mas eu vi umas entrevistas dela, ele tem uma pegada bem de que ele foi composto durante o período de isolamento da pandemia, mas ele é super pra frentex, sabe, ele se propõe a ser pra cima, se propõe a levar a gente pra um lugar de ânimo, sabe, de empolgação, e ele é bem isso mesmo, assim, tem umas músicas muito legais, tem umas mais na pegada tem uma que se chama Calma, né? Então tem umas músicas que são mais na pegada de dizer assim, olha, vamos com calma, mas vai tudo dar certo, vamos com calma que eu já tô organizando, já tá dando certo. E tem uma última, e é uma música que eu tinha ouvido, assim, mas não tinha dado tanta bola. Aí como eu fui no show dela, que eu tinha combinado de ir no show dela fazia tempo, tava, enfim, ingresso comprado há meses, porque não dá pra você ir pra show comprando no dia anterior, e eu prestei atenção mesmo nela no show, né, que eu falei, cara, que música, que é a música Feliz, Alegre e Forte, que é um sambinha até, e é bem assim pra você dizer que, né, que é feliz, que tá... Alegre e forte. Que é uma pessoa, sabe, assim, animada e tal, e é muito legal, ela é uma música que dá aquele ânimo, sabe, se você tiver um dia precisando daquela música pra dar uma animada, essa é muito boa, assim, e é que fecha o álbum, enfim, o álbum tá lindo e ouçam. E o show é maravilhoso, hein, Dani, porque o vídeo que você fez lá do palco, aquela cenografia da Marisa Monte, lindo. Não, né? É maravilhoso, só com projeções, e aí você, parece que ela tá com os músicos dentro de uma caixa de sapato. Aí as coisas vão se abrindo e vão surgindo outras coisas, assim. Vários momentos parece uma caixa, parece né, assim. E é só projeção, assim. É só um palco super simples, só com projeção e maravilhosa e super falou de questões políticas no final, assim, foi muito bonito, assim, bem catártico também. Não sei se tem muito show por aí, acho que ela vai agora fazer alguns países vizinhos, né, mas quem puder, se quiser ver o show da Marisa Monte quando puder, dessa turnê vale muito a pena e com certeza das próximas também vai valer, né? Enfim. Bom,
Bom, chegando aqui no final do podcast Cinemação 472, batemos esse papo sensacional aqui sobre streaming, sobre HBO, sobre regulamentação, sobre tudo isso que cara, tem muita coisa ainda para falar. O papo aqui é só o comecinho, né? Só uma provocação para que vocês que estão ouvindo, né, vão atrás de mais explicação. Acompanha lá o Simplificando Cinema, acompanha o Guilherme no UOL também escrevendo sobre isso, porque tem muita coisa para ler, para entender, porque isso afeta diretamente, né, a cultura do nosso país. Então é muito importante a gente estar atento a essas coisas. Má, queria agradecer sua presença aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E por favor, deixa o convite aí, como que as pessoas fazem para chegar até o Simplificando Cinema, acompanhar você nas redes sociais também, né? Qual que é os seus arrobas? Bom, eu tô todo dia enchendo o saco de todo mundo no Twitter. Quem quiser pode me seguir, é @AninaPerrodri. E lá tem o link para todos os outros lugares, né? Tem os meus textos no Cinemação e tem o link tanto para o podcast do Simplificando Cinema quanto para o Apoia-se do Simplificando Cinema, se você quiser apoiar. Eu deixei uma meta aberta, né? Então, a partir de R$1 você já pode apoiar o projeto e você recebe integralmente tudo, né? E tudo hoje em dia é uma newsletter e a possibilidade de você ouvir os episódios do podcast antes de todo mundo. Mas lá no Apoia-se também tem 2 aulas exclusivas que eu falo sobre a lei da TV paga, que tá muito legal. Eu pretendo expandir esse curso para mais aulas falando sobre as principais legislações de marco regulatório na América do Sul, mas me falta tempo e investimentos. Então, se você gostou desse podcast e quer me dar uma força lá, vai ser super bem-vindo ou bem-vinda e vai ajudar na formulação de mais informações sobre o mercado do audiovisual. É isso. Muito bom, Má. Muito obrigado mais uma vez. Guilherme, obrigado também pela sua vinda aqui com a gente. Foi demais, incrível. Adoramos ter você aqui. Espero que você possa voltar mais vezes, que a gente daí possa conversar ainda mais, né, sobre esse assunto que é tão interessante, que tem tanta coisa ainda pra gente escavar aqui, mas queria também que você deixasse aí o convite, quem quiser te acompanhar, quais são suas redes sociais, site, onde que te encontra. Cara, super obrigado pelo convite, foi muito legal o papo, adorei ter participado. Eu brinco que o jeito mais fácil de me encontrar é dando um Google, né? O meu nome não é muito comum assim, porque é o Ravache, que nem o da Irene Ravache, e aí pra quem ficar na dúvida, sim, é minha parente, eu tenho uma família só Ravache, então se é Ravache é tudo da mesma família. Ela é prima da minha mãe, então tem um grau de parentesco, mas não tão próximo assim. Então, assim, Guilherme Ravache, você vai encontrar lá. Tem o meu Twitter, tem LinkedIn. Todo domingo eu publico no UOL. Durante a semana eu publico no Notícias da TV e tem alguns textos em outros lugares. Eu acho que assim, talvez o lugar mais fácil seja o Twitter mesmo, né? Que eu acabo postando tudo que eu publico lá no Twitter ou repercutindo. Às vezes eu gravo vídeo, ando meio sem tempo de gravar vídeo, para ser franco, mas nas redes sociais, eu tô Facebook, Twitter, LinkedIn também, Instagram mais. Instagram são as coisas fofinhas, né? Família, passeio que eu faço. Eu moro nos Estados Unidos, né? Então eu passeio aqui nos Estados Unidos, enfim. Então são coisas mais curiosas. Mas o que eu gosto, de verdade, é quando as pessoas entram e debatem, né, as ideias. Eu não tenho premissa de que eu tô certo no que eu tô falando, assim. Eu acho que, de novo, né, a gente sempre acaba fazendo um chute educado quando a gente escreve sobre o cenário, porque a gente nunca tem a visão de tudo, né? Uhum. A gente tenta desenhar um cenário, eles não acabam não encontrando. Então, se as pessoas quiserem ir lá no Twitter, comentar, falar que ouviu, qual foi, que não concorda, que concorda, pergunta. Eu respondo muita pergunta nas redes sociais, assim, o cara gosta da HBO, gosta da Netflix. Óbvio, né? Eu não dou muita trela pra turma radical, né? Você, eu não sei o quê. Eu não gasto muito tempo, não. Mas fica o convite para ir nas redes sociais, vai lá no Twitter. Tem pergunta, questão, coloca, eu super respondo. Na medida do possível. Tem dia que vem muita, eu tento
responder de uma vez só para vários, né? Mas tá aberto aí, eu tô sempre aberto pro diálogo, acho que esse é o... Muito bom. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Dani, obrigado também pela participação, mais um papo sensacional. Sensacional. Fiquei super feliz com o papo de hoje também, adorei, achei que gostei muito do caminho que foi feito aqui pra gente, né, destrinchar e desconstruir essas questões que surgiram aí. Então, brigadão, Guilherme, pela participação, brigadão, Marina, achei, enfim, adorei. E é isso, todo mundo que tá ouvindo, fiquem aí, aguardem até semana que vem o próximo, compartilhem, comentem aqui sobre esse podcast, o que vocês acharam. E lembrem-se, meninos assistem HBO, meninas assistem Discovery. Coisa ridícula. Meu Deus. Coisa ridícula. Pois é. Ai. O podcast Cinemação 472 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.